Oi, povo lindo! Tamanho da hematoma? Não, na realidade é equimose. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade então ao nosso canal, com mais conteúdo para o nosso canal, que é chamado Saúde em dose dupla. Converse com Com as as gêmeas. gêmeas. Então, esse mês é um mês que foi dedicado à interpretação de exames laboratoriais. A gente vai dividir esse conteúdo em duas partes, para não ficar muito cansativo, muito grande. Então, a gente vai falar sobre hemograma e sobre coagulograma em dois blocos diferentes, tá? Então, a gente vai iniciar com hemograma, que esse mês de agosto está acabando, segunda-feira finaliza, mas a gente tem conteúdo ainda para alimentar o canal da gente nesses vídeos aí, para trazer para vocês, tá certo? Então, a gente vai começar. A gente vai falar hoje de hemograma, subdividindo tanto a série vermelha quanto a série branca. Tá triste? E a gente... Não, tô do lado de Vivi, né? Exaurida, Vivi. Então, a série vermelha, ela tem algumas células ou elementos figurados no sangue que são importantes a gente avaliar, que correspondem a Hemácias, hemoglobina, hematócrito, volume globular médio, hemoglobina globular média, concentração hemoglobínica globular média. Esses três últimos que eu falei correspondem a valores chamados valores hematimétricos e são principalmente responsáveis por avaliar a possibilidade ou risco de anemia que o paciente venha a desenvolver. Então, começando a falar das hemácias. Você sabia que a hemácia... Você sabia agora? Não. Peraí. Que as hemácias são as mais numerosas, são os elementos figurados mais numerosos no sangue? Não sabia não, me diga aí, porque tem diferença do homem. Que diferença da mulher o homem tem? Sem brincadeira. Eu tô dizendo. O volume normal do homem é maior do que o da mulher, naturalmente, porque a mulher sangra. Ih, cadê a musiquinha? Ah, pois é. Fica me cortando, aí eu fico assim, antipática. No caso, as hemácias, a gente tem um volume muito grande dessa célula no sangue, porque são responsáveis, dentro da sua funcionalidade, de carrear o oxigênio e carrear, transportar também o gás carbônico. Então, em função desse excelente e importante objetivo que a hemácia tem, a gente tem como elemento figurado no sangue as células mais numerosas. Então, no caso dos homens, 5 milhões por milímetro cúbico e no caso das mulheres, 4 milhões e meio. Então, por que a mulher tem um volume menor de hemácia? Como diz a Rita Lee, mulher é bicho esquisito. Todo mês sangra. E aí, por essa razão, ela tende a ter um valor menor. Normal de referência reduzido. Isso. Né, da mulher. Aí a gente vem com a hemoglobina. Né? Vem a alteração, vem falar então que é um pigmento respiratório, que é a hemoglobina. Lembrar sempre de avaliar, quando olhar valores de referência, olhar o valor absoluto, ao invés de olhar o valor relativo, porque no valor absoluto eu faço a contagem exata mesmo da célula, tá? Enquanto que o valor relativo não. A gente tem alguns subtipos de hemoglobina, né? Hemoglobina A, F, S, S e a S. Isso. Então A, que é de adulto, F. A fetal. SS, drepanocitose, conhecida como anemia falciforme. E a S. A S, que é a heterozigótica, que é o traço falciforme. Falciforme, né? Isso. Traço falciforme. Aí as pessoas falam, poxa, e quando dá alteração para mais ou para menos? O que pode ser? É só uma observação, só para finalizar, a gente tem o hematócrito que corresponde ao volume globular, é aquela quantidade total, o peso que eu tenho da hemácia é chamado de hematócrito. Então, uma alteração, por exemplo, da hemoglobina muito alta, ela pode ser uma desidratação, uso excessivo de tabaco, um tumor no rim. Então, assim, tem que se procurar o profissional, geralmente é um clínico geral, né, que você procura, ou até mesmo um hematologista, para que ele veja o porquê dessa alteração, né? Faça um histórico para poder descobrir. Pesquisa mais detalhada. E quando a gente tem a redução, está muito associado, né, a quadros de anemia. Inclusive, dentro desse hemograma, a série vermelha, a gente faz também a dosagem de ferro, do ferro sérico. Aí, normalmente, a anemia do paciente é uma anemia ferropriva, mas existem outras anemias que podem estar o paciente pode estar sendo acometido, que não necessariamente a ferropriva, tá? Por exemplo, a perniciosa, a anemia megaloblástica e por aí vai. Tá? E a hemoglobina também tem que tomar cuidado para quem usa anabolizante, que pode ter hemoglobina alterada também por causa de uso de anabolizante. Alterada para mais. Para mais. Isso. Para mais. É isso. Tá, um aumento. Então é mais ou menos essa avaliação que a gente faz com relação à série vermelha. Sim. Tá? E aí a gente agora vai para a série branca. Quando a gente fala da série branca, que era o antigo leucograma,
A gente tem 3 células importantes que são avaliadas, que são os granulócitos, linfócitos e monócitos. Pronto, os granulócitos têm essa nomenclatura porque no seu interior existem grânulos que podem colorir para um corante que é conhecido como hematoxilina eosina, HE, que colore para o ácido, para o básico ou para o neutro. Por isso que pigmenta, né? Quando você vê a lâmina, num corte histológico, você faz a avaliação histológico, histopatológico, você vê essa pigmentação colorida por causa desses grânulos, né? Isso. E aí você tem, no caso dos granulócitos, os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, tá? Os 2 primeiros com coloração e o neutrófilo não colore nem para o ácido nem para o básico. O importante é observar que com relação ao neutrófilo, ele começa imaturo, é como se o núcleo dele não tivesse uma formação. Pense numa salsicha que você vai fazendo a constricção daquela salsicha. Quanto mais houver constricção nesse núcleo, mais maduro é o meu neutrófilo. Então, a gente tem o mielócito... Um cordãozinho, né? Isso. Da salsicha. Então, você tem o mielócito, o metamielócito, ele vai amadurecendo. Aí, você tem o neutrófilo em forma de bastão, que está aquele núcleo, e ele começa a segmentar. E esse neutrófilo maduro é conhecido como neutrófilo com o núcleo segmentado. E é a partir deste ponto, o núcleo segmentado, que a gente considera que eu tenho células maduras para o processo infeccioso. E aí é quando você também tem a característica dos desvios, né? Isso. Ou desvio para a esquerda ou desvio para a direita. E aí, pronto, e a gente tem então as alterações com relação a essas células especificamente. Então, por exemplo, eu tenho um quadro de aumento do neutrófilo, conhecido como neutrofilia. Então, esse aumento do quadro de neutrófilo pode caracterizar, por exemplo, uma infecção aguda, uma infecção piogênica, uma infecção que está estabelecida né, naquele momento. Infecção viral, inclusive, pode estar associada a essa alteração né, da contagem de neutrófilos, né, da neutrofilia. Então, assim, a gente tem que pesquisar. Quem vai avaliar isso é o médico que vai acompanhar, a gente solicita os exames, a gente interpreta como cirurgião dentista que tem alguma alteração e quais são as alterações que podem estar associadas. Dentro dessas alterações que nós conhecemos, a gente encaminha esse paciente para o profissional. Se tiver dúvida, encaminha para o clínico geral, tá? E aí a gente tem outra célula, né? Eu vou falar de outra célula que são os eosinófilos. Sim! Ó a dica... Então, a eosinofilia, o aumento do número de eosinófilos, pode estar associado a algumas condições. Então, paciente com quadro alérgico, paciente com quadro de dermatite, paciente com quadro... Ivermectina aí, gente! Paciente com quadro de piolho. Infecção parasitária, né? Ou infestações parasitárias, de uma maneira geral, pode estar associado. Dermatoses também podem estar associadas. Então, assim, falou de eosinófilos, muita gente associa a quadro alérgico e a quadros parasitários, né? Ou fúngicos. Né? Ácaro, de uma maneira geral, também pode produzir isso. E aí a gente tem o contrário, o outro lado da balança, que é a diminuição desse eosinófilo. Que é chamado de eosinopenia. Isso, penia, redução. Então, isso pode ser em função de uma fase inicial de um processo infeccioso agudo. Observe que nós estamos apenas dando uma pincelada, mais ou menos, para vocês terem uma ideia do que é uma interpretação de um exame laboratorial. Claro que isso tem que estar associado sempre à avaliação clínica do paciente, à propedêutica do paciente, tá? Então, a gente vem... Mas a eosinopenia também pode estar associado, que muita gente não faz essa associação, a queimaduras. Sim, né? Pode estar associada a queimadura, pneumotórax. Inclusive, a gente vai trazer profissional, a gente vai trazer paciente com choque não, a gente vai trazer uma profissional que vai falar sobre os cuidados com queimaduras, né? Quais são os cuidados que tem que ter com pele. Então, a gente vai trazer esse conteúdo para o nosso canal. Certo. Aguardem que a gente vai trazer muita coisa boa ainda. E a gente vem para linfócito. Então, linfocitose, né, que é o aumento do número de linfócitos, pode estar associado a quadros infecciosos agudos, pode estar associado a paciente... quadro de mononucleose infecciosa, quadros virais de maneira. Paciente. Tanto essas considerações, patologias consideradas simples, quanto patologias mais importantes, né? E mais severas como um sarcoma, isso, né? Uma leucemia desse paciente. Uma leucemia linfocítica pode estar associada também. E aí a gente tem, além do aumento, a gente pode ter a redução dessas células. E a redução dessas células, você tem um paciente no estado caquético. Por exemplo, é um paciente com quadro de linfocitopenia, que é a redução. Os linfócitos, só para o leigo que não entende, são células de defesa. As células que vêm para a nossa defesa do nosso corpo são os linfócitos. Baixou o linfócito, tem alguma alteração de defesa do nosso corpo. Então, alguma coisa tem que ser
pesquisada e avaliada, né? Pode estar associada a neoplasias mais em estágio terminal, né? Um Isso, quadro de perfeito. paciente com infecções que realmente requer uma redução que fez com que os linfócitos fossem reduzidos em grande quantidade. Então, assim, Tuberculose, é um quadro que é bem gangrena, grave, né? pode estar associado também. É um quadro bem grave que tem que realmente também ser pesquisado como todas as outras alterações. E voltando a outras células, no caso dos basófilos, eles têm grânulos que no seu interior são contidos com histamina. Então, paciente com quadros alérgicos, paciente com dermatite, paciente com rinite, pacientes atópicos, eles tendem a apresentar um valor basal deles aumentado de basófilos, tá? Então, esse número de basófilos fica maior. No caso do monócito, o monócito nada mais é do que o macrófago no tecido conjuntivo. É o lixão, né? Isso. Pode ser também as células de Kupfer, presentes no fígado. Podem ser as células da glia presentes no cérebro, os histiócitos presentes no meio intersticial. Então, para cada tecido, esse monócito vai ter uma nomenclatura diferente. Mas, de uma maneira geral, o monócito ele está muito associado, como a Viviane falou, a resolver o problema naquela casa. Foi destruída e ele está lá para poder consertar. É o Pac-Man. Isso. Então, ele está muito associado tanto a processos de cura agudos, quanto a processos crônicos de infecções ou infecções, na maioria das vezes, infecções crônicas, tá? Então, cuidado com a avaliação dessa célula. Os conteúdos que a gente passa para vocês não é uma receita de bolo, não é para vocês pegarem o exame e dizer, falar assim, olha, disseram que linfócito reduzido eu posso estar com neoplasia em estágio terminal. É só uma forma que vocês têm para vocês verem seus exames, ou então vocês pegarem exames dos seus pacientes e ter um norte para que seja então encaminhado para o profissional responsável para dar o diagnóstico realmente desse paciente, né? Então tem que tomar cuidado porque é uma forma que a gente está fazendo aqui de uma leve introdução ao conteúdo e instigar... fomentar a necessidade e o desejo de estudar e pesquisar um pouco mais sobre o tema, tá? E coloquem mais dúvidas, comentários, o que vocês quiserem saber a respeito do assunto, que a gente sempre vai estar respondendo. Não é isso, Vivi? Isso mesmo. Então vamos ao nosso quadro do Você Sabia? Você sabia que irmãos gêmeos univitelinos têm o mesmo DNA? Mas você sabia que a impressão digital dos gêmeos univitelinos é diferente? Cada um tem a sua própria impressão digital, assim como as zebras também apresentam. Eu vim hoje vestida de zebra, Viviane vestida de cobra. Assim como as zebras, cada uma com sua personalidade, apresentam também as listras das zebras são únicas. Cada zebra tem suas listras. Então, assim como os gêmeos univitelinos, é só para univitelinos, porque são clones idênticos, né? Eu sou a original clone idêntica. Então, são clones idênticas. Então, nós, como clones, nós temos impressões digitais diferentes, mas o mesmo DNA. Esse é um problema, né? Pode fazer alguma coisa errada, vai utilizar como referência o DNA. Vai ser a mesma pessoa. Essa é uma curiosidade do Você Sabia? Um beijo então, gente. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado e aguardem o próximo vídeo que a gente vai falar sobre coagulograma. Compartilhe o nosso canal, pulveriza, mostra para as pessoas que têm curiosidade. Segue, curte, liga o sininho para poder ativar. Tem mais conteúdo nesse final de semana, tá bom? Um beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau, povo lindo. Tchau.